O Senado aprovou nesta quarta-feira um novo marco legal de saneamento básico que vem sendo discutido há um tempo e que representa risco para toda a população. Agora que ele foi aprovado no Senado, ainda depende da sanção do presidente Bolsonaro para virar lei. O tema é polêmico e divide opiniões. O repórter Felipe Mateus conversou com o presidente da CAERN para entender como será a posição da companhia caso o presidente sancione a lei. O projeto que institui o novo marco legal do saneamento básico ele foi aprovado ontem pelo Senado Federal e ele facilita a ampliação da participação privada no setor público. Vou conversar agora com o presidente da CAERN, Roberto Linhares. Olá, Roberto. O senhor enxerga que com esse novo marco legal, entregar as concessões de serviço público como o da CAERN às empresas privadas não seria um risco para a companhia ou, se não de uma certa maneira, seria um estímulo à privatização? Olá, com certeza é um risco para a companhia. O pano de fundo por trás do novo marco legal é exatamente essa questão do interesse privado prevalecer sobre o interesse público. Esse prevalecer sobre o interesse público, por quê? Porque as empresas privadas buscaram, né, no Senado e na Câmara, com dados totalmente questionáveis e, às vezes, até mentirosos, colocar na cabeça deles, que, não sei se conscientemente ou não, aceitaram esses dados e entregar um setor fundamental para a sobrevivência humana e para a dignidade da pessoa humana, que precisa, inclusive, lidar com tarifa do ponto de vista módico, do famoso princípio da modicidade tarifária, uma tarifa que seja possível pagar em função da importância da água para o setor privado. E não era para ter acontecido dessa forma, apesar de ter vários avanços no marco legal, no novo marco legal. Por exemplo, regulação, a questão do licenciamento e o trazer o setor privado mais fortemente, a gente concorda, mas não da forma que foi feita, com alguns artigos priorizando completamente o setor privado em detrimento da sociedade, que sentirá isso no bolso através do impacto do aumento de tarifa. A proposta ela prevê a universalização do saneamento e fornecimento de água potável para 99% da população até 2033, né? As empresas públicas não poderão ser mais contratadas, dando uma certa abertura para as empresas privadas. Essa modalidade ela deve encarecer, obviamente, a conta de água, né? E vai pesar no bolso do consumidor. E que algumas regiões periféricas elas não serão atendidas, porque seria um pouco ou nenhum lucro para as empresas privadas, né? Como o senhor avalia isso? Como eu disse, os dados que passaram para os parlamentares foram dados ou maquiados ou usados de forma indevida. Por exemplo, dados, né, muitas vezes ou maquiados ou desvirtuados para aprovar algo que vai ter justamente como pano de fundo levar esses filés às grandes cidades para o setor privado, né, e deixar a míngua vai aumentar as pessoas sem água. Por quê? Municípios do interior que não são viáveis vão ser deixados de lado. Eles dizem, não, mas a gente aprovou os blocos, para atuação em bloco. Outra mentira que não vai resolver nada. E aí o setor privado vem só para abocanhar o dinheiro do público. Por exemplo, a CAERN vale 2 bilhões e 200 milhões de reais. Vai valer aí 500 milhões de reais depois do novo marco legal. 1 bilhão e 700 milhões de reais que vai ser jogado no ralo e que é do povo potiguar. Se você for botar na ponta do lápis, não vai acontecer. E quem vai pagar, como eu disse, mais uma vez a conta vai ser a população do Rio Grande do Norte e do Brasil. E o projeto agora segue para o presidente sancionar, né? Ainda falta o aval dele. Mas se caso for sancionado mesmo de fato, a CAERN pode querer, por optar, contratar ou não os serviços de empresas privadas? O que pode acontecer? A CAERN já decidiu que está contratando já empresas privadas. Ela já tem terceirização, já temos parcerias público-privadas várias. Vamos abrir agora um contrato de performance em Natal, o primeiro contrato de performance em Natal, que é parceria público-privada. Vamos fazer uma alocação de ativos na região do Alto Oeste, que é uma parceria público-privada. Eu sempre defini que a gente tem que trazer o privado para cá.
E o marco legal atualizado traz essa facilidade, facilita isso. Só que eu não defendo o controle de um bem essencial à vida, como a água, na mão do setor privado. Na hora que ele fecha a torneira, você paga praticamente tudo que ele pede por um carro-pipa d'água. Privatizar a água é muito grave, pode prejudicar bastante a população, principalmente na questão financeira, no bolso. Roberto, muito obrigado pela entrevista, viu? De nada, estamos juntos aí.